Olá, irmãos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês, seja de dia, bom dia, boa tarde ou boa noite. Que estejam todos bem nesse momento, que possamos seguir em frente mais uma vez, mais um pouco, né, nesses dias tão difíceis que estamos passando. Hoje o nosso tema vai ser Jesus, guia e modelo da humanidade, e eu vou ler a página inicial, depois fazer a prece para começar a conversar um pouquinho com vocês. E hoje vamos falar do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Capítulo 61. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Está em Paulo. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, depois dessa página, vamos fechar os nossos olhos e começar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo mais uma vez que nos acompanhe nesse momento, que esteja sempre conosco, pedindo por toda a humanidade e agradecendo pela chance de estarmos juntos novamente, conversando, falando sobre as palavras de Jesus e sobre os ensinamentos que Ele nos trouxe nessa noite. E possamos levar todas as lições que Ele nos deixou para a nossa vida, para a nossa convivência com todo mundo, com os amigos, familiares, no nosso ambiente de trabalho, possamos aprender ainda mais e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, nosso tema de hoje é Jesus, guia e modelo para a humanidade. E primeiro, por que a gente está falando de Jesus agora, né? Esse mês é um mês muito emblemático, vamos dizer assim. É um mês onde muitas pessoas se dão conta e param para pensar em Jesus, porque às vezes a gente vive a correria durante todo o ano, todos os nossos dias, e a gente não para, né? Não para pensar em Jesus. Muitas pessoas fazem isso. E aí quando chega o mês de dezembro, o mês do nascimento de Jesus, é quando muita gente se toca e traz à tona todo o amor por Ele, tudo que Ele nos deixou, todos os ensinamentos. Então o mês de dezembro é um grande simbolismo para todos nós que estamos aqui encarnados, né? Por isso, então, é um dos motivos de falarmos de Jesus, tanto de Jesus, em dezembro. E é importante também pensarmos que dezembro, né, o Natal, ele às vezes desvia a nossa atenção do que é realmente o símbolo do Natal para o Papai Noel, para os presentes, para a festa, e a gente esquece o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado do Natal, né? Às vezes a gente está mais preocupado em preparar a ceia, em preparar a casa, em preparar tudo para receber as pessoas e esquece o verdadeiro significado. Muitas vezes até passando
para frente, passando à frente, né, para as crianças, o significado o Natal é o Papai Noel, o Natal é tirar foto com o Papai Noel, é ganhar o presente, é aquele presente que o pai disse que não pode me dar durante o ano, mas ele dá no Natal porque é uma data importante, né? Então, nesse momento a gente volta para o nosso interior, a gente volta para o nosso aprendizado e a gente volta para os ensinamentos de Jesus e relembra tudo que ele fez aqui por nós, todas as lições que ele deixou aqui e, mais uma vez, falando que vamos colocar em prática, né, em mais um ano que se inicia. Então, esse é um dos grandes sentimentos que temos nesse mês de dezembro e por isso também falarmos tanto dele. Daí eu trouxe aqui uma passagem que está no livro Coletânea do Além, que é uma obra de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, é só um trechinho, que ele fala, né, que as comemorações do Natal nos conduzem ao entendimento e à eterna lição da humildade de Jesus. É um momento em que a mensagem de amor dele felicitou o coração de todos nós e nos faz sentir, mesmo na atualidade, o sabor dos seus divinos ensinamentos. Então foi como eu falei, é o momento que a gente retoma esse conhecimento, retoma a existência e as lições de Jesus, mesmo na atualidade, porque tudo que ele falou é atemporal. Serviu lá na época que ele veio e serve agora para a gente. E continua, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade e o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. É muito bonita essa passagem, porque a gente tem que entender que, quando fala da manjedoura foi o caminho, é Jesus. Ele é o caminho. Então, nós precisamos segui-lo e seguir os seus ensinamentos para que nós consigamos alcançar a verdade e a vida. É muito bonito. E mais uma passagenzinha que fala, né? Aqui já assim, pensando em quem foi Jesus. Falamos da importância desse momento de reflexão que a gente sempre retoma, né, a Jesus. E agora, quem foi Jesus? Né? Todo mundo sabe. Jesus trouxe diversos ensinamentos. Jesus, ele foi tão importante que o tempo se divide em antes e depois dele, né? É a base para todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, toda a nossa vida, ou pelo menos deveria ser assim, né? E além disso, como tem aqui nessa passagem, né? Jesus faz parte da comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de toda a coletividade dos planetas que estão habitados no sistema solar. E através dessa autoridade de Jesus é que ele organiza as encarnações na Terra. Então, por isso, nós temos que pensar que nada aqui acontece sem que ele saiba, sem que tenha o aval de Jesus. Porque Jesus é quem organiza todas as encarnações e tudo o que vai acontecer na Terra. Então, ele não é simplesmente aquele homem que veio e que nos falou tantas coisas importantes. Ele é, como também chamado, o governador do planeta Terra, né? E é ele quem tem toda a responsabilidade de nos guiar e de nos levar para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, continuando, né? Desde o início da humanidade, nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, as angústias, as dificuldades da nossa caminhada. E isso acontece com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo. Temos medo, temos insegurança, não sabemos se o que estamos fazendo está correto. Temos isso, temos que lidar com isso. E isso não é de agora, isso sempre aconteceu. E aí, quando falamos em Jesus guia e modelo, a gente começa a ter uma ideia de como seguir, né? De como seguir em frente. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta assim,
quando a gente pensa em Jesus como guia e modelo para a humanidade, é a pergunta mais importante. Ela está no capítulo, na pergunta 625, ela está dentro de origem e conhecimento da lei natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, Kardec, ele quer saber aqui se Deus mandou um modelo e um guia para a gente. Se existe um modelo e um guia que nós temos que seguir. Temos que pensar que na época da codificação, né, Kardec mandou mensagem para diversos locais e as respostas são de diversos espíritos e ele queria entender se existia esse caminho para a gente seguir. E se tudo aquilo que estava sendo falado, que os espíritos já haviam trazido antes, se batiam com essas informações. Ele então perguntou, bom, então Deus mandou um guia e um modelo, já que nós temos que seguir no bem para a nossa evolução, ele mandou um guia, ele mandou um modelo, é muito comum de nós pensarmos isso, né? E os espíritos, eles só responderam, Jesus. Eles não responderam, assim, não foi uma resposta floreada, foi uma resposta bem direta. Sim, tem um guia e um modelo, Jesus. Basta olhar tudo que Jesus fez e falou e nós vamos saber o nosso guia e o nosso modelo, vamos saber como seguir, né? Para a gente entender melhor sobre isso, temos que saber o que é um modelo. Aí eu convido vocês a refletirem. O que é modelo para vocês? Né? Bom, para mim, modelo é aquilo que eu posso copiar, que eu posso me espelhar, que eu posso utilizar e de repente fazer algumas adaptações, mas é um modelo. É o que está me dizendo assim, ó, isso daqui que você tem que fazer. Segue esse modelo aqui. Então eu vou seguir esse modelo e vou copiar aquelas atitudes ou aquele objeto numa produção, enfim, eu vou seguir aquele modelo. Isso é o modelo. O modelo é alguém que nós temos, no caso aqui específico, né? Alguém que nós temos que olhar e seguir aquilo que foi feito, que foi falado. Daí então, nós vamos construir uma conduta idêntica. Porque a ideia é que possamos construir essa conduta idêntica, né? E aí, quando nós entendemos Jesus como modelo, nós olhamos para os atos dele, para as atitudes dele, na forma como ele procedeu na jornada dele na Terra, e aí nós percebemos que ela é atemporal e é ilimitada. Ou seja, tudo que ele passou para a gente, ele vivenciou, ele não só falou, mas ele vivenciou. E é atemporal, serve para qualquer momento, não é necessariamente só naquele período que ele viveu, porque se nós abrirmos o livro dos Espíritos, abrirmos o Evangelho, qualquer um, quando nós pegarmos a lição nós vamos falar, caramba, parece que aconteceu hoje, parece que passou hoje, e não foi, né? Por isso que é atemporal. E tem que ser imitada, precisamos imitar. Ah, Thalita, mas simplesmente imitar, mas eu não sou eu se eu imitar. No início, talvez, você simplesmente imite. Mais à frente, você vai internalizar e vai entender aquilo. Porque como as lições dele são lições para a nossa evolução, não tem como você imitar e fazer uma coisa ruim. Nunca vai fazer. Então, temos sim que nos guiar por ele e imitar aquelas ações, porque ele é o nosso modelo. Então, falando da pergunta, né, os espíritos trouxeram Jesus como o tipo mais que perfeito para seguir. Então, temos que nos espelhar. Hoje em dia, a gente utiliza de tantos recursos, né, na nossa vida material. Temos mentorias. O que é uma mentoria? É simplesmente uma pessoa que já passou por aquilo que você está querendo chegar, já passou por aquele caminho e está querendo alcançar. Você quer alcançar o mesmo êxito que ele teve, ele vira um mentor. E aí ele vai falar para você, faz assim. Por quê? Porque aquilo ali é um modelo de como deu certo para ele. Hoje em dia a gente segue e faz mentorias de tantas pessoas para a nossa vida material. Por que nós não vamos conseguir fazer uma mentoria, vamos dizer assim,
com o modelo de Jesus. Temos todos os materiais, temos tudo para fazer. É só copiar. Só copiar para alcançarmos aquilo que ele alcançou, né? E é importante falar sobre isso porque isso é muito comum. Não é uma coisa ruim, imitar Jesus é ruim. Não é. Basta pensarmos, por exemplo, numa criança. A criança, ela não nasce sabendo. A criança não nasce falando, não nasce andando, ela não nasce engatinhando, mas ela reproduz comportamentos que ela vê os adultos fazendo, os adultos que estão ao redor dela. Então, quando a gente brinca com a criança, fala mamãe, fala papai, fala vovô, fala vovó, ela na verdade está ouvindo aquele som e está repetindo aquele som que ela está ouvindo. Com o tempo ela começa a repetir aquilo. Por quê? Porque são referências. Então nós sempre precisamos de referências. Nós temos isso desde o início da nossa criação. Precisamos de referências. A mesma coisa acontece com a criança. E se formos parar para pensar, nós somos crianças perto de Jesus. Então nós estamos seguindo os passos dele, seguindo ele como modelo, assim como uma criança segue o modelo de um adulto. Ela aprende a andar porque alguém ensina que ela tem que dar um passinho e depois outro passinho, um passinho, outro passinho. Então somos modelo. Por isso muitas vezes a gente fala, né? Mas cuidado com o que você vai falar perto da criança, cuidado com o que você vai fazer perto da criança, porque você pode levá-la a agir de uma forma ruim, porque você é o modelo, você é a inspiração para aquela criança, né? E isso é muito comum. Somos diariamente influenciados por modelos, só que nós precisamos saber dividir qual modelo nós vamos seguir. Vamos seguir o modelo do bem ou vamos seguir outros modelos que não nos levam à elevação? Então a gente tem que saber. Seguindo Jesus como modelo, não tem erro, né? Como ele procedeu, não tem erro. Então, como os espíritos disseram a Kardec, Jesus tem que ser imitado. Então, a partir de hoje, vamos imitar o modelo Jesus. E continua aqui, né? Ele, como filho de Deus, né, ele venceu a ignorância, desenvolveu o potencial divino e, através da existência, de várias existências, ele alcançou, antes da Terra, o grau evolutivo que permitiu ser o representante de Deus aqui na Terra. Então ele evoluiu, ele teve a evolução dele espiritual até chegar ao ponto onde ele chegou de Cristo, de ser um espírito crístico, para vir aqui nos passar a mensagem que nos passou. E tem inclusive a passagem que fala, né? Vós sois deuses. É uma afirmativa de Jesus muito utilizada e dá motivação e esperança. E então, quando nós pensamos vós sois deuses, que Jesus fala, nós temos que pensar sempre assim, nós né, somos deuses, então nós conseguimos fazer aquilo, porque nós vamos seguir aqueles passos e vamos alcançar, da mesma forma que Jesus alcançou, a elevação espiritual e o espírito crístico, virarmos espíritos crísticos. E o que é o guia? Jesus como guia. Falamos do modelo, que é aquele que tem que ser copiado. E o que é o guia? Basta a gente pensar na atualidade, né? Quando você vai viajar, você vai conhecer alguma coisa, um lugar novo, você tem um guia, você contrata um guia. Por quê? Porque aquela pessoa que você contrata vai te levar pelos caminhos da localidade, que ele já conhece, ele vai te levar pelos caminhos da localidade e vai te mostrar onde você tem que ir, porque ele conhece, você não. Se você for sozinho, o risco de você se perder, e aí você pode se perder, pode se machucar, pode se acidentar, pode acontecer um monte de coisa. Mas quando você tem um guia, ele vai falar exatamente, não, por aí não, aí não é o lugar correto, vem por aqui, esse daqui é o lugar certo. É ele quem vai passar pra gente o caminho que nós devemos seguir. Ele dá a direção. Quando a gente fala do guia de viagem, ele vai mostrar a viagem aqui, material, né? Mas Jesus, ele é o nosso guia moral, intelectual e espiritual. É ele quem traz pra gente toda a noção do que nós temos que fazer. É ele que vai pontuar por onde nós devemos ir. Ele sempre foi um guia por excelência.
e ele mostra os caminhos seguros. Tá? Em todos os ensinamentos de Jesus, ele mostra o caminho mais seguro. Ele mostra por onde nós devemos ir, por onde nós devemos seguir. E ele mostra também os caminhos inseguros, perigosos, incertos, aqueles caminhos que podem nos fazer cair, que podem nos fazer acidentar na nossa vida terrena, né? Enquanto estamos aqui encarnados. Ele mostra, ele fala que nós não podemos fazer tal coisa. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai provocar um dano pra gente, porque ele é o guia. Ele apontava o caminho da grandeza de espírito, né? E quando eu estava pesquisando, eu vi uma expressão que eu achei muito legal, que Jesus é o irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele já passou por tudo que nós passamos e ele veio à Terra para nos mostrar, para nos ensinar, tal qual um irmão mais velho faz, né? Ele já passou por aquele caminho e aí ele mostra pra gente o que nós devemos fazer. É muito comum, o irmão mais velho vai lá e dá a bronca no irmão mais novo, não faz isso, vai cair, não faz tal coisa, vai se machucar. Ou ajuda no dever da escola, porque ele já passou naquela turma, já passou naquela série, então ele vai lá e ajuda no dever da escola. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho, porque se Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele veio trazendo todas as lições para nós conseguirmos segui-lo, né? E seguir a nossa vida, seguir a nossa evolução da forma mais segura, mais rápida. Nós podemos ir reto, na linha reta, de forma segura, ou nós podemos passar por diversos labirintos, ficarmos perdidos. Então, nós temos que escolher por onde nós queremos seguir, né? Ele recebeu de Deus a incumbência de guiar a humanidade. Não é um trabalho fácil, né? Na evolução. E ele continua apontando o caminho para que a humanidade consiga seguir em frente, consiga seguir no caminho da evolução. É um trabalho árduo. Nós sabemos tudo que Jesus passou. Como assim não é um trabalho árduo? Foi difícil. E ele fez tudo isso por nós, pela humanidade, para nos deixar uma lição, para nos mostrar como devemos agir, para nos mostrar como devemos seguir, qual caminho devemos tomar. Ele recita as bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças, elas demonstram bem esse caminho da misericórdia, da pureza do coração, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou citar só algumas aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem tantas outras, né? Vou citar só essas 3 por enquanto. Por quê? Ele trouxe as bem-aventuranças como o guia. Ele está mostrando ali para a gente o que nós devemos fazer. Porque se fizermos uma coisa, teremos outra, né? E é assim que nós devemos seguir. Como guia lúcido, o maior ensinamento que ele trouxe foi o ensinamento do amor, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo não é somente o próximo da família, o próximo amigo, não. Amar ao próximo. Quem é o próximo? Todo mundo. Amar a todos que estão próximos de nós. Amar até aquele desconhecido que está na rua que a gente pode ajudar. Ele é um próximo. Ele não é família, ele não é amigo, mas ele é o próximo, né? E ele nos mostrou esse amor. Ele amou, ele mostrou e ele amou. Ele não só falou o que nós temos que amar. Ele mostrou. Ele é um modelo irretocável, porque ele não só falou, mas ele fez. E ele nos sugere, ele nos inspira, né, que a forma de amar dele é a melhor forma, né, assim como ele amou a humanidade. Que exemplo de amor que foi Jesus pra gente, né? Se a gente olhar todas as passagens, tudo que ele falou, tudo que ele demonstrou, foi o maior exemplo de amor ao próximo, né? E como a coroação da missão dele, né, ele trouxe o ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele sempre vai estar do nosso lado. Por quê? O guia, ele sempre vai estar ao nosso lado.
sempre. Ele pode até chorar com a gente. Se acontece uma coisa e você fica triste, ele pode sentar e chorar com você, ficar triste com você. Mas ele não vai fazer as mudanças que nós temos que fazer. Quem faz a mudança somos nós. Ele vai mostrar a mudança, ele vai mostrar o que temos que fazer. Vai tentar nos consolar, vai tentar nos ajudar, vai nos mostrar, mas ele não vai fazer a mudança por nós. Somos nós que temos que fazer. E aí eu trouxe algumas marcas do ensinamento de Jesus. O amor, que nós já falamos, a humildade, a benevolência e a solidariedade. Isso são só algumas, né? Porque ele trouxe diversas. E apesar de toda a grandiosidade dele, ele sempre se manteve próximo aos irmãos encarnados. Sempre. Sempre se manteve próximo a todos nós. Esse é o maior exemplo da humildade dele. Porque ele, como um espírito crístico, ele não precisava ter passado por nada que passou. Mas ele veio, passou por tudo que passou, trouxe todos os ensinamentos que ele trouxe pra gente, mostrou, não só falou, e ele demonstrou toda a humildade dele de falar: eu estou aqui como encarnado, assim como vocês, para mostrar a vocês o que é ser humilde e mostrar que vocês precisam ter essa humildade e humanidade, né, com o próximo. Ele sempre esteve no meio da multidão, ele sempre falou em praça pública, ele sempre atendeu aos necessitados, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Ele trouxe para ele e ele mostrou que nós precisamos ficar próximos dessas pessoas que estavam a parte de toda a sociedade. Ele demonstrou isso, né? Então, que exemplo de humanidade e humildade. Ele é o nosso guia, então, por excelência. A gente tem sempre que pensar nisso. Quando nós pensarmos assim, será que essa atitude que eu estou tomando, será que isso que eu estou escrevendo para alguém, hoje em dia em redes sociais, né, o quanto a gente fala, a gente escreve achando que não vai dar em nada, a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa e nós esquecemos que aqui também tem uma pessoa, então achamos que nós podemos falar o que queremos, da forma que queremos, como queremos, ofender as pessoas, e do outro lado tem uma pessoa. E aí, quando a gente pensa nisso, será que aquilo que eu estou fazendo está correto? Está certo? É só a gente pensar, tá, o meu guia falaria o que sobre essa minha atitude? Falaria o que sobre isso que eu estou fazendo? Aí a gente repensa na atitude, repensa antes de escrever, repensa antes de falar e volta atrás e fala, não é assim. Porque no modelo, ele não fazia isso. Naquele modelo que ele trouxe, ele não fazia isso. Ele não xingou ninguém, mas eu queria xingar. Ele não xingou ninguém. Então, peraí. Se eu tenho que seguir o guia e modelo, então eu não posso fazer isso. Quando a gente começa a refletir nas nossas ações, de acordo com o que Jesus nos mostrou, a gente começa a andar no caminho correto, né? E outra coisa, Jesus ele ensinou muito, né? Ele veio, ele trouxe os ensinamentos, e os ensinamentos dele foram ensinamentos que todos podem entender. Ele falava por parábolas, ele usava a linguagem do povo, ele estava sempre falando de uma forma que todos pudessem entender. Ele não utilizava palavreados, né, formas de falar que aquela pessoa que não tinha o estudo não conhecia. Ele não falava, ele não tinha aquela coisa de, não, eu sou quem eu sou, então eu só vou falar com as pessoas que me entendem. Não, pelo contrário, ele falava para todo mundo. Ele chegava e falava com todo mundo, com o linguajar do povo. Ele contava histórias que eram compreendidas por todo mundo, até as pessoas mais humildes, até as pessoas que não tinham estudo, entendiam a dimensão da palavra dele, a dimensão daquilo que ele trazia. Era um professor, né? A pedagogia
de Jesus era perfeita. A gente pensa numa pedagogia, como ensinar ao próximo, aos alunos, enfim. Jesus trouxe a pedagogia perfeita. Ele adaptou todo o falar dele, o discurso dele, para todas as camadas, para que todos pudessem entender, né? E reconhecendo como governador planetário, nosso irmão maior, ele trouxe a Boa Nova, né, o Evangelho, demonstrando que o amor é a base da vida e que tudo pode ser resumido em amar ao próximo como a nós mesmos. Então, alguns dos ensinamentos que ele trouxe, né, que diante dos conflitos, façamos uso do perdão, da tolerância. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, mas temos que aos poucos tentar, temos que praticar, né, o perdão e a tolerância. Que possamos estender as mãos àqueles que estão vivendo em situação de penúria, aliviando a tortura, a tristeza, o padecimento dele. Até porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Vimos aí na pandemia tantas situações que mudaram de repente, né? Porque as pessoas tinham uma boa vida, né? Uma vida legal, tranquila, e de repente com a pandemia empregos foram perdidos, pessoas começaram a passar fome, e pode ser que nós hoje não estejamos passando por isso e não estejamos sofrendo isso, mas nós temos pessoas que conhecemos que vão passar e que estão passando, então nós temos que ajudar essas pessoas. Não é porque nós não estamos passando que nós vamos simplesmente virar, não preciso olhar para aquela pessoa, eu tô bem, ela que se vire. Não, ele deu uma lição pra gente, ele trouxe essa lição para olhar pelo próximo e ajudar ao próximo. Os mais fortes amparando os mais fracos, né, dando socorro aos mais fracos, os mais ricos não ignorar aqueles que vivem na pobreza, né? E aí alguns exemplos aqui, por exemplo, Maria Madalena, né, que ela era renegada por todo mundo, mas aí Jesus trouxe Maria Madalena para perto dele e mostrou. A gente tem que pensar, né, tem que lembrar de como a mulher era tratada, e em alguns lugares ainda é tratada hoje em dia, e Jesus trouxe para perto dela, não sem a discordância de muitos, mas ele trouxe Maria Madalena para perto dela e ele trouxe uma lição, ele deu uma lição muito grande de vamos amparar a todos, independente do que essa pessoa faça, né? Independente do que essa pessoa faça ou fez. E ela demonstrou uma grande virada na vida dela. Ela abriu mão de tudo e passou a seguir Jesus. Por quê? Porque ela viu nele a verdade. Ela viu nele que ele era um modelo e ela viu nele que ele era o guia. E no fim da vida dele, material, né? Cristo na cruz, que ele fala o quê? Para perdoar aquelas pessoas que fizeram com ele, que o deixaram naquela situação. Para perdoar. Gente, se olharmos hoje, se isso passou com a gente, né? Se fosse com a gente, será que nós conseguiríamos falar o que ele falou? Perdoar essas pessoas, né? Então, temos que pensar. Ele, diante de tudo que aconteceu, mesmo com tudo que aconteceu de ruim com ele, né? Lógico, que já estava programado, mas diante de tudo que aconteceu com ele, ele ainda assim deu uma lição. A lição de perdão. Mais uma vez, o perdão e o amor. Então, como eu falei, nós temos o caminho. Ou seguimos Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, ou seguimos por um outro caminho, e esse caminho vai nos levar a longa temporada de dissabores, de tristezas, de infelicidade. A opção é nossa, a escolha é nossa. Nós precisamos pensar o que nós queremos fazer, né? Bom, eu trouxe aqui, para a gente finalizar, uma página da Joana, que está no livro Desperte e Seja Feliz, que foi psicografado por Divaldo, e eu trouxe só uns trechinhos para falar. Que Jesus, né, como modelo e guia, ele nunca se permitiu uma conduta verbal
e outra comportamental diferenciada. Todos os seus ditos encontram-se confirmados pelos seus feitos. Às vezes a gente fala, mas não faz, né? E eu, quando eu faço qualquer tipo de palestra, eu sempre falo, é difícil. Às vezes eu estou aqui falando para vocês e eu sei que é difícil, muito difícil a gente colocar aquilo em prática, mas é um exercício diário. Todo dia a gente precisa aprender e colocar em prática, né? Amando sem cessar, preservou o respeito por todos os seres vivos, especialmente dignificando a mulher, que sempre foi exprobada, incompreendida, explorada, perseguida e humilhada. Ergueu os combalidos sem maldizer aqueles que os abandonavam. Ou seja, ele ergueu aquelas pessoas que estavam mal, mas ele não falou mal daqueles que deixaram essa pessoa mal. Ele simplesmente ergueu. E mesmo quando abandonado, escarnecido, julgado e condenado sem culpa, manteve a dignidade incomparável que lhe assinalava a existência, não repartindo com ninguém suas dores e o holocausto a que se submeteu. Ou seja, ele se resignou, que ele sabia que isso aconteceria, e ele sabia que toda a lição ele já tinha deixado. Ele já tinha deixado tanto nas palavras quanto nas atitudes. E ela finaliza: neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida. Então, como eu falei, estamos em dezembro, período de Natal, todos iluminando suas casas, colocando luzinha de pisca-pisca de Natal, pensando na ceia, mas não podemos esquecer de Jesus, do maior significado do Natal. E não podemos deixar que ele fique do lado de fora da nossa vida. Juntarmos todos na ceia e esquecermos ele do lado de fora. Ele tem que estar conosco, nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, sempre conosco. Não só no Natal. A gente pensa agora e leva isso à frente e continua levando durante todo o período, durante todo o ano. Agradeço a todos. Foi muito bom estar aqui falando de Jesus com vocês. Eu espero que possamos sair daqui desse vídeo mais pensativos, mais pensando mesmo em como podemos mudar a nossa vida e nas nossas atitudes, no que nós estamos fazendo e como podemos mudar isso daqui para frente, né? Para encerrar, vou fazer a prece de encerramento e eu desejo a todos desde já um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que possamos seguir o próximo ano com boas notícias, com mais esperança e mais conforto nos corações de todos nós, que nós possamos ser confortados, principalmente aqueles que estão passando por tanta necessidade agora e aqueles que perderam parentes, né? Que possam ser confortados e seguir em frente. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais esse período de aprendizado que passamos aqui, de reflexão, que nós possamos levar em frente todos os ensinamentos de Jesus e segui-lo em nossa vida, como nosso modelo, como nosso guia, que possamos copiar todas as atitudes dele e que possamos seguir no caminho que ele nos trouxe, nos mostrou e ele fez e seguiu. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigada por tudo, que assim seja.